Jeremias 44. Jeremias 44, eu fiz em um vídeo, Jeremias 43, que possui 13 versículos. E agora farei 10 versículos de Jeremias 44, que possui bastante versículos. Possui 30 versículos. Jeremias 44. Farei de 10 em 10 versículos, como sempre, ok? Acompanhe comigo na sua Bíblia se quiseres. Eu havia falado no outro vídeo agora aqui, que pessoas que não concordam, ou sei lá o que tem contra mim, mandam os filhos me atacarem. Olha isso. Ontem quase fui atropelado de bicicleta. 2 canalinhas já, de criança, já começam né, a natureza de Adão, né, a natureza pecaminosa, a natureza maldita, né, de Adão. Se não for convencido pelo Espírito Santo, vai ter esta natureza. As pessoas boas que ainda não conhecem, né, não foram convencidos pelo Espírito Santo, não sabem disso. Mas há uma raça, né, que não veio de Deus. Essa raça diabólica são guiados pelo maligno, fazem só o mal. Né? Há aqueles que, ainda antes de ser convencidos, como eu, né, faziam o mal por ignorância, mas Deus não leva em conta o dia da ignorância. Então essas pessoas que sabem o que estão fazendo, e Deus conhece, é o único que conhece é Deus. Deus é Espírito e Ele examina o coração. Sabe quem são e o que são. Então é só deixar na mão de Deus e continuar levando a verdade e a vida, né? Que é Jesus, ok? E esses que são do inferno, Deus dá jeito. Eles dão importância a essa vida, né? Se apegam a essa vida. Então tudo que eles fazem é pensando que morreu já era, que jamais pagarão, né? Pode ser que não paguem aqui nessa vida, né? Na justiça de Deus, que principalmente no Brasil não há justiça, né? Há leis, mas não há cumprimento delas, nem da Constituição. Então essas pessoas que pensam assim, elas têm amor a esta vida. E quem amar o mundo, como disse Jesus, é inimigo de Deus. Então eles terão só essa vida mesmo aqui. Como disse Jesus, a sua parte já foi recebida, né? A sua parte já foi recebida, que é essa vida aqui. Não terão outra, não terão a vida eterna com Cristo. É o joio, né? Que Jesus chama. O joio que será separado do trigo. Não terão mais convivência com os filhos de Deus, com a igreja. Ok? Vamos lá. Os primeiros versículos de Jeremias 44 começam assim. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nofe, e na terra de pastos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jeremias e sobre todas as cidades de Judá. E eis que elas são hoje um deserto e ninguém habita nelas. O terceiro versículo. Por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que eles nunca conheceram. Eles, vós e vossos pais. Quarto versículo fala assim: e eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais essas coisas abomináveis que aborreço. Deus fala, não faz coisa para o diabo rir, né? Não faça coisa para aborrecer a Deus. Existem 2 caminhos, o certo e o errado. A própria consciência do ser humano fala isso, mostra isso para ele mesmo. E há aqueles que escolhem o mal, infelizmente, né?
mesmo depois de tendo certeza, né, de Deus ter se apresentado para eles através do Espírito Santo, continuam fazendo o mal, né, por mal ao próximo, eu digo assim, né, com toda a intenção. Tipo assim, eu vou lá roubar aquela pessoa, eu vou lá matar aquela pessoa, eu vou lá atingir aquela pessoa, eu vou fofocar dessa pessoa, eu vou ter inveja dessa pessoa. Então, tudo conscientemente. É disso que eu estou falando, né? Enquanto não for convencido pelo Espírito Santo, vive dessa vida. E há aqueles, já falei aqui várias vezes, e é verdade, isso é um fato, né? Não há como negar. É um fato imutável. Há pessoas que jamais conhecerão a Deus, jamais terão, porque Deus segue o entendimento. Ele segue o entendimento e a pessoa fica patinando, né? E até Deus levar para o inferno, que não faz parte dele, né? Se não faz parte de Deus, é criatura de Deus, mas não foi aprovado, né? Só faz peso na terra. Aí vai para o lago de fogo junto com Satanás e seus anjos. Isso é um fato. Aquele que ainda não sabe, saberá. E viverá. Se não acreditar, como Jesus falou, se não acreditar, já está condenado, já está no inferno. Então vamos lá, o 5º versículo. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade. Olha só. Para não queimarem incenso a deuses estranhos. O que você mais vê hoje aí? As religiões, sistema religioso. Queimando incenso a Baal. O que é isso? Colhendo dízimo que não existe. Tirando a lã das ovelhas. Lobos em peles de ovelhas. Em pleno século XXI, no Brasil, querem dízimo. Olha só, como que um país desse vai ser respeitado por Deus, ajudado e abençoado? De que maneira? Não há, né? Eu não estou falando nem do mundo, que isso é no mundo inteiro, né? O catolicismo colhe isso. Há igrejas com ouro maciço lá por dentro, e lá fora a verdadeira igreja, que somos nós, nas calçadas pedindo esmola. Por que Jesus quebrou todo o templo, a frente do templo? Exatamente por isso. Eles dão valor ao dinheiro. Se você não tiver dinheiro, se você não contribuir contra o sistema, não contribuir com o sistema religioso através de dízimo e oferta, eles param de fazer. Eles param de fazer a obra porque a obra não é de Deus. É de mamon, é de dinheiro. Então, experimenta a não dar dízimo para você ver. Eles vão te falar que você está roubando Deus, vão blasfemar, né? E aqueles que estão indo de boa vontade nesses templos estão sendo enganados, estão no engano, né? Então, observe bem. Jesus falou que viriam falsos mestres. Quem são os falsos mestres? Que roubam, matam e destroem, né? Nas igrejas. Tiram a lã das ovelhas e dizendo ser de Deus. Olha isso. Fazendo em nome de Deus. O que acontecerá com esses lobos, será, né? Então, se você está nesse sistema religioso, saia dele enquanto é tempo. Pare de adorar a estátua de barro, de gesso, de madeira, de pedra, pois você está adorando ao demônio, está adorando a Mamon. Igualzinho ao bezerro de ouro que adoravam no deserto. É a mesma coisa. Está aqui na palavra. Vou ler de novo, tá? O 5º versículo de Jeremias 44. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem. Converter o que é? Converter, mudar a direção. Converter o caminho, converter a ideia, a mente, pensamento. Converter, não se converter, para não se converterem da sua maldade, para não queimarem incensos a deuses estranhos. Só há um Deus, ele não divide a glória com ninguém. Então como é que você vai sentar na frente ou se ajoelhar na frente de um pedaço de madeira, de pedra, de pau e clamar por ele? Ele não vai te ouvir. Não ouve
não escuta, não fala, não faz nada. Então Deus é espírito, não é madeira, não é pedra, não é... Assim como o templo de pedra lá, Deus não está lá. Atos 17, 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então ele não está lá. Deus está dentro de cada um de nós. Nós somos o templo. Jesus era o templo e disse: nós somos o templo. Vocês são o templo do Espírito Santo. Pois eu vou e enviarei o Espírito Santo. Isso é muito claro na Bíblia. Ou você acredita em Jesus, ou você não acredita. Se você acredita em Baal e continua indo em templo religioso, dar dinheiro a Baal, pois Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de ajuda. Deus é Deus. Ele vai te ajudar. Se você parar de servir o diabo. Né? Então, essas pessoas que ficam preocupadas com palavrões, né? Já viu isso? Falsos moralistas? Que ficam preocupados com palavrões. Ah, foi falado um palavrão. E não se atentam ao principal, que é o erro do tempo. Né? São pessoas malignas, mas elas se ofendem com um palavrão. E não se ofendem com a fome, não se ofendem com a desgraça de assassinatos, de roubos. Isso é impressionante, mas é real. Onde é que eu estava aqui? Até me perdi. Ah, tá. O 5º versículo, né? Deuses estranhos. O 6º agora. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornarão-se, aliás, em deserto e em assolação, como hoje se vê. O 7º versículo. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desarraigardes ao homem, ou melhor, desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama no peito de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum. 8º versículo agora. Irando-me, com as obras das vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes para lá peregrinardes, peregrinardes, para que a vós mesmos vos desarraigues, e para que sirvais de maldição, de opróbrio, entre todas as nações da terra. O 9º versículo fala assim: esquecestes já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. O 10º e último versículo agora fala assim: não se humilharam até ao dia de hoje, nem tentaram, ou melhor, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Até aqui. Então é assim. Pode-se falar, vendo essa passagem aqui no Antigo Testamento, nos dias de hoje, né? Brasil, totalmente. Então as pessoas, elas atacam quem leva a verdade, como já falei aqui em outros vídeos, né? Os últimos vídeos aqui. Eles mandam os filhos. Mandam os filhos para não haver consequência. Mal eles sabem que se eu pegar um filho deles e levar para a polícia, eles vão passar vergonha.
conselho tutelar, vai envolver, né? Eu sei que aquele que está no crime aí não está nem aí para isso, já está acostumado. Mas quem não é e não sabe que seu filho está tentando atropelar os outros com bicicleta na rua, provocando os mais velhos, né, vai passar vergonha. Veja o que seu filho está fazendo. A educação vem de casa, não é do colégio. Pois eu, se souber que um filho meu está fazendo coisa assim, desse tipo, pode ter certeza que vai ouvir, e a pessoa que foi ofendida vai ouvir um pedido de perdão meu. Mas quem está fazendo isso vai pagar. Você que está fazendo aí, que está me vendo aí, você sabe que vai pagar. Se não aqui, Deus vai fazer tu pagar. Fica tranquilo. Então fique com essa palavra. Logo eu volto com mais 10 versículos de Jeremias 44. Do 11º ao 20º, como sempre, né? Até são 30. São mais 2 vídeos, ok? Fiquem com essa palavra. Atentem ao que eu falei. Não são palavras minhas, são de Jesus, né? Quem sou eu? Sou uma gota d'água, um grão de areia. E um pecador. Seremos eternos pecadores aqui, enquanto vivermos aqui. Depois vamos para a glória, né? E precisamos ir curados. Esse que é o intuito, né? Irmos curados. Ok? Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.